A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez para a transmissão da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Como já é de costume, os irmãos já têm nos acompanhado. Bom, hoje a gente vem com o terceiro vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre virtudes relacionadas à unidade da fé. Então, nós tivemos a parte 1 falando sobre humildade, a parte 2 falando sobre mansidão e a parte 3 agora que vai falar sobre longanimidade. Como os irmãos que estão nos acompanhando já sabem, mas se você está vendo essa aula pela primeira vez, eu vou te lembrar que nós estamos vendo a lição de número 11 da nossa revista sobre o livro de Efésios do segundo trimestre de 2020. Você pode estar pensando que hoje já seria o início de um novo trimestre. Sim, de fato, mas nós ainda estamos finalizando a lição sobre Efésios. Ainda vamos ter essa aula de hoje e ainda teremos mais algumas aulas para finalizar o conteúdo da lição de Efésios. Já te adiantando, nós encerramos essa série de virtudes hoje e semana que vem nós vamos começar com uma nova série falando sobre família. Então, se esse é um assunto que te interessa também, nos acompanhe aí a partir da semana que vem com essa série sobre família. E a lição do novo trimestre? Bom, para o terceiro trimestre de 2020, a CPAD fez a reedição de uma lição sobre o livro de Esdras e Neemias, que vai falar sobre os tempos de crise. Então, um tema também pertinente ao momento em que nós estamos vivendo. Essa lição, nós tivemos acesso a ela essa semana e ela será ministrada pelo evangelista Everton aos domingos, na aula que ele faz ao vivo às 10 da manhã. Então, acompanhe aí através dos grupos de WhatsApp da igreja, ele sempre disponibiliza o link para quem quiser acompanhar ao vivo as aulas dele nos domingos às 10 da manhã, ao vivo. Então, você vai continuar assistindo comigo o nosso conteúdo relacionado ao livro de Efésios e já pode iniciar assistindo o conteúdo do novo trimestre com o evangelista Everton às 10 da manhã, todos os domingos. Bom, então, o nosso tema aqui hoje é longanimidade, que seria, então, o item de número 3 da lição 11 da nossa revista sobre Efésios. O título é: para haver unidade, é preciso haver longanimidade para o exercício do perdão. Então, nós vamos recapitular rapidamente a nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4. Como eu disse, se você não viu a parte 1 e não viu a parte 2, vai lá e assiste. O assunto está introduzido lá na parte 1. Então, aqui a gente vai fazer apenas uma recapitulação rápida. Leitura bíblica, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4. Os irmãos podem acompanhar aí conosco na tela. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Bom, então, recapitulando rapidamente, nós vimos primeiramente a humildade, que é uma virtude necessária para o fortalecimento da comunhão, onde eu coloco os meus irmãos acima de mim. Na parte 2, nós vimos a mansidão, que é a virtude que cria crentes capacitados para gerir conflitos e promover paz e reconciliação no âmbito da igreja. Lembrando que o nosso tema é virtudes relacionadas à unidade da fé. E hoje, então, nós veremos a longanimidade, que é a virtude que nos capacita a tolerar o erro dos outros e a liberar perdão. Assim como a mansidão, a longanimidade, ela é listada como um fruto do Espírito. Isso reforça para nós
que essas virtudes, elas só podem ser desenvolvidas nas nossas vidas através do trabalhar do Espírito Santo de Deus. Pode ser até que nós alcancemos algum grau de mansidão ou de longanimidade, até mesmo de humildade pelo nosso próprio caráter, pela forma como nós somos. Algumas pessoas são um pouco mais mansas ou mais longânimas ou mais humildes do que outras, mas chegar a um ponto de que essas virtudes estejam nas nossas vidas, dentro da expectativa da palavra de Deus, somente apenas através do trabalhar do Espírito Santo em nós. Longanimidade, ela tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Está relacionado, como a nossa lição diz, a suportar os erros dos outros e as adversidades da vida. Isso é o lado prático da paciência ou da longanimidade. Então, quando eu me disponho a entender, me colocar no lugar de outra pessoa e a tolerar, a ser capaz de tolerar, e aí a gente vai ver que tolerância ao longo da lição é diferente de concordância, e a gente vai ver o que é o tolerar cristão. Então, a longanimidade, ela me capacita a tolerar, a ser paciente e a ter constância. E aí a gente vai ver algumas coisas aqui relacionadas à longanimidade. Então, o crente que tem longanimidade, o que a longanimidade implica? O que é essa virtude? O que ela causa em mim? O que é ser uma pessoa longânima? E aí, a longanimidade, ela nos capacita, ela nos dá algumas características, e é sobre essas características que a gente vai falar agora. Primeira delas, a longanimidade me capacita a ser paciente na tribulação. Vai comigo em Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz para nós o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, a virtude da longanimidade, esse fruto do Espírito na minha vida, é o que me capacita a cumprir isso que esse versículo de Romanos me diz, a ter a capacidade de ser paciente na tribulação e de ser perseverante, ou seja, contínuo na oração. Segunda coisa que a longanimidade me capacita, a longanimidade me capacita a tolerar erros. E aí, eu quero que a gente trabalhe um pouquinho esse conceito. Tolerar não significa ignorar ou concordar. Deus é um Deus longânimo. Isso quer dizer que Deus aceita as coisas erradas? Então, a gente vai ver uma série de referências que vão responder para nós essa questão. Primeiro, a gente vai ao livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz para nós o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, observe, o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele não tem o culpado por inocente. Então, a tolerância, a longanimidade não é uma virtude que nos faz cegos ao pecado, mas é uma virtude que nos faz ter a paciência necessária para lidar com a natureza humana das outras pessoas, que assim como nós, não vão acertar tudo o tempo todo. Nós não acertamos, não fazemos tudo certo, não estamos certos, não nos comportamos da forma certa o tempo todo.
Então a gente tem que saber que as outras pessoas também não vão se comportar da forma certa o tempo todo, inclusive no âmbito da igreja. Então a longanimidade ela vem para nos capacitar a lidar com o erro das pessoas, assim como para capacitar o seu irmão a lidar com os seus erros. Então eu preciso aprender a lidar com o erro dos outros e os outros também vão aprender a lidar com os meus erros, porque não adianta eu esperar um comportamento perfeito das pessoas, sendo que nós não temos comportamento perfeito para oferecer. Então, como nós vemos aí nesse texto, Deus ele é tardio em se irar, ou seja, o Senhor ele tem um tempo ali que ele aguarda, mas ele não vai ter um culpado por inocente. Vamos para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, que diz para nós o seguinte: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então esse texto está fazendo referência ao episódio do dilúvio. Naquele momento, o que o texto está dizendo para a gente? Deus estava esperando que Noé construísse a arca e por isso a longanimidade de Deus se aplicava naquele momento. As pessoas continuavam sendo más, as pessoas elas continuavam na sua rebeldia, mas Deus não destruiu o mundo naquele momento. Deus estava esperando na sua longanimidade o tempo necessário para que Noé preparasse a arca, para que aquelas pessoas que fossem fiéis a Deus se salvassem naquele momento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse texto está se referindo à volta de Jesus. Então, olha o que o texto fala pra gente. A promessa de Deus não é tardia, mas Deus ele está sendo longânimo, ou seja, Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Então, olha como que age a longanimidade de Deus. Deus não vai deixar de dar ali a devida punição ao erro, ao pecado, ou a devida correção. Mas Deus, ele dá tempo. Para quê? Para que as pessoas se arrependam, para que a pessoa corrija a sua conduta, para que a pessoa se volte para Deus. Então, a longanimidade de Deus, ela não é uma aceitação do pecado. Ela é uma tolerância para que aquela pessoa tenha tempo de se arrepender. E se no momento em que encerrar o tempo de Deus, aquela pessoa não tiver se arrependido, então ela vai receber ali as consequências referentes ao seu pecado. Isso é a longanimidade de Deus. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, olha só, aquele que confessa e deixa. Então, não é porque a Bíblia nos ensina a ser longânimos que nós vamos encobrir as nossas transgressões ou encobrir a transgressão dos outros. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, você precisa assumir os seus erros, assumir a sua postura que não foi correta e deixar aquele tipo de comportamento. O Senhor, na verdade, ele está dando tempo para que as pessoas se posicionem. E isso nós estamos falando tanto no contexto geral da humanidade, como falava aí no texto de 2 Pedro, que falava ali sobre a promessa
num contexto da humanidade, Deus está sendo longânimo para que todos venham a se arrepender, isso falando do contexto da humanidade, mas isso também se aplica ao contexto das nossas individualidades. Aquilo que nós precisamos consertar, aquilo que nós precisamos corrigir, aqueles pecados que estão encobertos e que precisam ser confessados. Deus, ele está sendo longânimo conosco, mas nós não podemos permanecer no erro. Deus está nos dando tempo para o arrependimento. Terceiro ponto, então nós vimos, a longanimidade nos capacita a ser paciente na tribulação, a longanimidade nos capacita a tolerar o erro das pessoas dentro desse conceito de que tolerância não é concordância, tolerância é dar tempo para que o outro se arrependa, dar tempo para que aquela pessoa conserte as suas atitudes. E aí, então, a terceira característica, a longanimidade nos capacita a suportar uns aos outros. A nossa lição diz para nós o seguinte: durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. E aí a gente tem diretamente envolvidas a mansidão e a longanimidade. A mansidão que me ensina a gerenciar os conflitos e a longanimidade que me ensina a não ser precipitado. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. E aí, olha só que interessante isso que o comentarista disse. Infelizmente, no nosso meio, nós vamos ter que enfrentar atitudes carnais, porque como eu falei anteriormente, nós não somos seres perfeitos, nós somos humanos, nós estamos aqui nessa terra, nesse corpo, nós temos erros, eu erro o tempo todo, você erra o tempo todo, e não adianta a gente querer que o outro não erre, mas a Bíblia vai nos ensinar a como lidar com esses momentos e que isso não deve ser uma constância nas nossas vidas, são momentos de exceção. E aí a gente deve buscar a mansidão, a humildade, a longanimidade, porque quando eu aprendo através da mansidão a colocar o outro acima de mim, quando eu aprendo através da humildade a pôr o outro acima de mim, através da mansidão a gerenciar os conflitos e através da longanimidade a ter tolerância com o erro das pessoas, isso tudo faz com que a nossa relação enquanto corpo de Cristo, as nossas relações interpessoais sejam muito mais tranquilas, muito mais unidas, muito mais bem amarradas. E não é à toa que a lição vai dizer que essas 3 virtudes são as virtudes relacionadas à unidade da fé. E aí me chama a atenção também que o comentarista ele usa o termo hostilidade. Nessa jornada nós nos depararemos com muitas situações de hostilidade. Ser hostil, tratar o outro de uma forma grosseira, de uma forma excludente, de uma forma hostil. Isso acontece, mas nós devemos cuidar para que isso não aconteça. Como eu disse, para que isso sejam situações de exceção no nosso meio. Que o nosso normal seja a gentileza para com os nossos irmãos, seja o cuidado para com os nossos irmãos e não a hostilidade. E aí nós devemos pensar o porquê nós estamos sendo hostis com as pessoas. Qual é o motivo que está me levando a ser hostil com alguém? Será que aquilo realmente se justifica? O que eu estou levando em consideração? Por que eu estou sendo hostil com aquele irmão? Será que é porque ele tem um pensamento diferente do meu numa determinada situação? E eu estou considerando aquilo um motivo de hostilidade? Será que como membro do corpo de Cristo nós devemos ser hostis uns com os outros? Na verdade, a palavra nos ensina que nós devemos ser amáveis, nós devemos ter o mesmo pensamento. Isso falando o quê? Sobre as bases da doutrina cristã, sobre os nossos princípios, sobre esses princípios de mansidão, de humildade, de longanimidade, de tratar o outro de forma, como dando a ele a devida importância que ele tem como membro do corpo de Cristo. Então, isso nos ensina que muitas vezes nós usamos coisas muito banais,
nós nos apegamos a motivos muito superficiais e tratamos as outras pessoas de uma forma muito agressiva, de uma forma muito grosseira, de uma forma excludente, de uma forma hostil, por causa de coisas banais, ignorando que o Senhor nos ensina que dentro do corpo de Cristo nós devemos tolerar o outro, nós devemos suportar o outro, nós devemos considerar o outro acima de mim, nós devemos tratar o outro com a promoção da paz e não com a promoção do conflito. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, dizem para nós: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas, ou seja, de algo profundo, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, olha o que a palavra nos diz. O que nós temos que nos revestir? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, porque essas coisas vão permitir que a gente suporte uns aos outros e perdoe uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, se Cristo te perdoou, também seja capaz de perdoar o seu irmão. E aí, a gente vai entrar então na quarta capacidade que a longanimidade nos dá. Vamos recapitular? Ser paciente na tribulação, tolerar o erro dos outros, suportar uns aos outros, ou seja, conviver em harmonia uns com os outros, e a perdoar. A longanimidade é uma virtude que nos capacita a perdoar. O crente que é capaz de entender que o perdão de Deus está sobre ele e que os seus erros foram tolerados na longanimidade de Deus, todos nós tivemos os nossos erros tolerados na longanimidade de Deus. O Senhor não nos aniquilou antes de nós nos arrependermos. Nós estamos aqui e servimos a Deus porque o Senhor foi longânimo conosco durante o tempo da nossa ignorância e nos permitiu se arrepender, estarmos hoje na presença dele. Então, se eu sou capaz de entender que o perdão de Deus está sobre a minha vida, até que eu encontrasse a Deus, a longanimidade de Deus atuou na minha vida, eu preciso ser capaz de agir da mesma forma para com as pessoas. Eu preciso entender a minha condição de perdoado pela graça de Deus, para que eu seja capaz de oferecer perdão ao outro. 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10 diz assim para nós: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Se eu acho que eu não tenho pecado, eu estou mentindo, eu estou enganando a mim mesmo. Ele nos purifica se eu confessar os meus pecados. Então, a Bíblia nos ensina que ninguém pode se considerar sem pecados. Então, todos nós carecemos do perdão e da graça de Deus. E é esse perdão, é essa graça que nos faz entender a necessidade de nós perdoarmos também aquelas pessoas que nos fizeram mal através da longanimidade. Mesmo que aquela pessoa que te fez mal ainda não tenha encontrado o caminho da correção, você deve agir para com ela com a longanimidade, liberando o seu perdão, liberando a você mesmo dessa situação.
e aguardando o momento em que aquela pessoa vai se encontrar com o perdão de Deus, com a transformação de Deus na vida dela. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz para nós: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, como Deus me perdoou, eu também perdoo os meus irmãos, sendo misericordioso. Então, se aconteceu alguma situação na sua vida em que houve um conflito com alguém e essa pessoa ainda não serve a Cristo, creia que essa pessoa pode ter um encontro com o Senhor e do mesmo jeito que você foi transformada, essa pessoa também vai ser transformada. Então não se prenda à falta de perdão, se libere oferecendo perdão ao outro. E se por acaso isso aconteceu dentro do corpo de Cristo, ore ao Senhor para que aquele irmão também encontre a misericórdia do Senhor dentro dessa situação. Não se amarre por conta da falta de perdão. Ofereça perdão e seja longânimo até que o outro encontre no Senhor a correção para aquelas atitudes, o reconhecimento daquele comportamento que não foi adequado, para que ele também venha a confessar e a receber ali o perdão e o conserto das suas atitudes. Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, vai nos falar sobre uma parábola que vai ilustrar para nós muito bem isso que nós estamos refletindo aqui. Os irmãos vão acompanhar comigo a leitura, é um texto um pouco grande. Mateus 18, do 21 ao 35, diz para nós o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se, aí Jesus começa a parábola, a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha que profundidade tem esse ensinamento de Jesus. Se você entendeu essa história, havia um rei e ele foi cobrar a dívida dos seus servos e aquele servo não podia pagar, ele devia muito. E aquele rei teve misericórdia e disse: tudo bem, você está perdoado, não precisa me pagar, eu te perdoo essa dívida. E aí aquele homem saiu, tendo sido perdoado, e encontrou um outro homem que devia a ele uma quantia muito menor do que a que ele devia ao rei.
Então, ele pegou aquele homem que devia ele e sufocou e jogou na prisão. E as pessoas olharam aquilo e falaram, ué, mas esse cara aí não é aquele lá que devia um montão pro rei, o rei acabou de perdoar ele? Esse aí devia um pouquinho assim pra ele e ele fez isso, sufocou, jogou na prisão. E aí foram lá e contaram pro rei. E aí o rei falou, olha aqui, eu tive misericórdia de você quando você me suplicou e eu perdoei a dívida que você tinha comigo. O que você deveria ter feito? Ter ido lá naquele que te devia e ter perdoado a ele também. Mas não foi isso que você fez. Você o sufocou e o jogou na prisão. Então, por causa disso, agora você vai ter que pagar aquilo que você me deve. Então, olha esse ensinamento. Se nós, sem nenhum merecimento, sem nenhuma dignidade para isso, recebemos a misericórdia e o perdão de Deus, porque nós recusamos o perdão às outras pessoas. Olha como que o Senhor vai olhar para nós. Eu perdoei você, eu perdoei os seus pecados, eu limpei a sua ficha diante de mim. E agora, você vai fazer o mesmo com as outras pessoas? Ou você vai ficar jogando na cara de todo mundo aquilo que todo mundo fez de errado? Como se você não tivesse errado, sendo que nós já lemos aqui que a palavra nos ensina que todos nós erramos. E se nós dissermos que não, nós somos mentirosos. Então, olha a profundidade do ensinamento do perdão. E o que o perdão tem a ver com a longanimidade? Como nós já falamos, a longanimidade é aquilo que nos capacita a entender que, da mesma forma como a gente erra e a gente precisa de perdão, a gente também precisa perdoar aqueles que erram. Porque ser longânimo é ser paciente, ser longo, não ser precipitado, saber esperar, saber se posicionar, esperar que o seu irmão encontre a correção do caminho dele, ou que aquele que não serve a Cristo encontre a Cristo, e através de Cristo essas pessoas sejam transformadas, não através de eu ou de você chegarmos na cara dela e lançarmos os seus erros em rosto. E aí vai entrar então uma questão muito importante para nós aqui, para nós fecharmos esse assunto da longanimidade. O amor é o princípio de todas as ações e a maior de todas as virtudes. Nós só conseguimos ser longânimos, ser mansos, ser humildes, se nós tivermos em nós o amor. E o amor só está em nós se nós estivermos em Deus. É impossível alcançarmos humildade, mansidão e longanimidade sem o amor de Deus estar presente em nossas vidas. É através do amor que a unidade será atingida em nosso meio, pois é o amor que proporciona a prática das virtudes bíblicas. Devemos buscar o amor de Deus e a presença do Espírito Santo para sermos transformados em crentes, promotores de união no corpo de Cristo. A nossa lição diz para nós: o amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoados. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz para nós: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós,
porque esta é a lei e os profetas. 1 Pedro 1:22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, é o exercício do amor, é o contato com o amor de Deus que nos torna capazes de termos em nós essas virtudes. Porque se nós não estivermos ligados ao amor de Deus, se nós não estivermos em comunhão com Deus, recebendo o Espírito Santo para que ele frutifique nas nossas vidas essas virtudes, por nós mesmos, nós não as alcançaremos. Ser longânimo não é aceitar tudo de errado e se calar. É ter paciência necessária para esperar o momento certo de agir, dando ao outro a oportunidade de se arrepender pelos seus erros, oferecendo perdão ao outro. E mesmo se a pessoa escolher não se acertar, como o povo dos dias de Noé, nós podemos nos afastar daquele convívio sem conflitos e sem humilhar a outra pessoa, pondo em prática a mansidão e a humildade em parceria com a longanimidade. Ora, mas eu devo me afastar de alguém que escolhe não trilhar o caminho correto? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, isto é Paulo escrevendo para eles, na carta. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Observe, vocês não vão se misturar e ele vai acabar se envergonhando. Mas não são vocês que vão envergonhá-lo. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então, olha o que a Bíblia nos ensina a fazer, como tratar aquela pessoa que se recusa a acertar o seu caminho. Então, se tem alguém no meio de vocês que não quer obedecer a palavra, que não quer obedecer ao ensinamento, vocês olham quem é e não se misture com ele. Ele mesmo vai encontrar a sua própria vergonha. Vocês não precisam envergonhar ele. Ele mesmo vai encontrar a sua própria vergonha no seu comportamento desobediente. Mas vocês não têm o direito de o ter como inimigo, mas vocês devem o admoestar como irmão. Então, independente do que a outra pessoa esteja fazendo de errado, não cabe a mim nem a você o envergonhar, o humilhar, o expor. O que nós devemos é não nos misturar, ou seja, eu não vou ser conivente com aquele comportamento errado, eu não vou aceitar aquele comportamento errado, porque aquilo está fora da palavra de Deus, mas eu vou buscar o quê? Admoestar o meu irmão, ensiná-lo como a um irmão. E se ele não quiser ouvir, eu vou deixar ele, eu vou seguir o meu caminho e ele vai se resolver com o Senhor agindo na vida dele. Então, para nós concluirmos aqui essas 3 aulas, que são esse conteúdo da nossa lição de número 11, as virtudes da unidade da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade, nós vimos que essas virtudes implicam em muitas coisas na vida do cristão e nos ajudam, inclusive, a lidar melhor com o nosso próprio dia a dia. Trazendo para o foco da nossa lição, que é a unidade na igreja, um crente que tem essas 3 virtudes, primeiro, ele não se considera melhor do que os outros. Segundo, ele é um pacificador.
Terceiro, ele sabe lidar com o erro das pessoas, perdoando. É um crente que promove a união. Por isso, a lição diz que essas 3 virtudes, esses 3 elementos, são os atributos da unidade. Que nós possamos praticá-los em nossos relacionamentos com Deus. E como que eu pratico essas virtudes no meu relacionamento com Deus? Colocando a vontade de Deus acima da minha vontade, não murmurando e sabendo esperar. E que a gente possa praticar essas virtudes na nossa vida pessoal e também dentro do corpo de Cristo. Então nós vamos ficar por aqui, encerrando esse conteúdo. Se você não assistiu a parte 1 e 2, assista. E semana que vem nós estaremos aqui com uma nova série, iniciando uma nova série falando sobre família. Então, você já pode continuar nos acompanhando, pode assistir com o evangelista Everton, já o conteúdo do novo trimestre, no domingo ao vivo às 10 da manhã. E se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque você vai ser avisado quando tiver vídeo novo. E deixe o seu like aqui, isso ajuda esse vídeo a ser divulgado. Também compartilhe com aquele irmão que você sabe que não está assistindo. Nós venhamos nesse momento em que nós estamos afastados do nosso convívio, não nos afastarmos da nossa comunhão, porque nós podemos ter comunhão, mesmo no momento em que nós não estamos podendo nos ver pessoalmente. Então, tenha comunhão uns com os outros e principalmente comunhão com a palavra de Deus. Não abandone a prática da palavra de Deus, mesmo que você não esteja podendo ir à igreja. Continue praticando a palavra, continue assistindo aí os conteúdos que a igreja está promovendo. São irmãos que estão trabalhando para que esse conteúdo chegue até você, para que você tenha aí a sua palavra de edificação na sua casa. Eu agradeço aos irmãos pela sua paciência, pela sua audiência, que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus.